Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero te ensinar uma receita muito especial e atendendo a muitos pedidos. Vou te ensinar o panetone tradicional. Bora aprender! E para a fermentação inicial, que a gente chama de esponja, eu já tenho aqui o fermento biológico, que pode ser o seco também, e o açúcar. Vamos bater só para dissolver. Pronto. Agora eu vou colocar água morna. Cuidado para não esquentar demais, senão mata o fermento. E aos poucos a gente vai colocando farinha de trigo até obter uma massa. Pronto, olha lá, bem batido, bem bonito. E é necessário realmente que você faça essa primeira fermentação. Na verdade, o panetone doce, ou mesmo salgado, devem ter 3 fermentações. Essa é a primeira. Vou cobrir com filme plástico. Vamos colocar num lugar bem quentinho. Pode ser dentro de um forno, desligado. Dentro do micro-ondas da mesma forma, por uns 15 minutos, até ele dar uma boa levantada, uma boa fermentada. Volto já. Olha lá, gente, que bonitão que tá. Cresceu, fermentou o que tinha que fermentar, entre 15 e 20 minutos. E agora, no auge dessa fermentação, a gente dá sequência ao preparo da massa. Vem comigo, olha. Vamos colocar aqui manteiga. Manteiga, viu gente? Vale a pena. Vocês podem ter certeza que isso vai ficar um espetáculo de panetone. Óleo de milho, tá aqui. Pode ser de girassol também, aí o que você preferir. Aqui eu tenho, se você reparar, olha, mais gemas do que o ovo inteiro. Então isso também me traz uma massa mais macia. Quando você coloca no panetone só ovos inteiros, então acaba levando bastante clara e a clara, claro, com o tempo, com o passar dos dias, esse panetone já vai perdendo aquela umidade, aquela maciez e acaba ficando mais ressecado em função das claras. Então, pouca clara e mais gemas. Esse é fundamental, é algo fundamental para o nosso panetone. Um pouco de leite em pó para enriquecer a massa, aqui, açúcar, olha lá, algumas gotas, porque esse é um extrato de baunilha, olha, tá aqui, delicioso, e essência de panetone, uma boa essência de panetone você encontra em boas lojas, tá aqui, olha. Tá gostando dessa receita? Se tiver, então, deixa seu like, mande seu comentário para nós, compartilhe essa receita, compartilhe sobre o nosso canal com todos os seus amigos e não se esqueça de fazer inscrição no canal. A gente tem chegado a atingir novas metas, graças a você, graças à sua ajuda, o nosso canal vem crescendo e é a quem eu mais agradeço, a você e a Deus, por estar lá cuidando de todos nós. Olha, ingredientes todos colocados, vamos mostrar essa parte agora, que é bacana. Você faz isso aqui, olha, aqui, você só liga e desliga um pouquinho, senão vai voar tudo para todo lado. Ó, olha aqui, tá vendo? Liga, desliga, e aí a gente vai ligar agora e bater até ficar homogêneo. Anteriormente, olha, eu não coloquei, deixei para pôr agora, mas poderia pôr naquele mesmo momento o sal e o antimofo. Se você não gosta, eu também não tenho o hábito de usar, mas o panetone, às vezes você vai dar de presente, você vai vender, então para ele durar um pouco mais, você põe uma colheradinha de café de antimofo, ok? Vou colocar agora, já coloquei 20 segundos, 20 e 30 segundos no micro-ondas, uma mistura de leite com água morno. Cuidado para nunca deixar nada quente e naturalmente matar o fermento. Olha, vamos pôr aos poucos e aí na sequência eu vou pôr na farinha de trigo. Vamos lá, vem comigo. Ó, todo o leite, a farinha, vem agora. Leite e água. Eu coloco desse lado, ó. Vou pôr aos poucos, até a gente atingir mais ou menos a metade da farinha. Você vê que a massa já tem uma textura, naturalmente não é a textura ainda adequada, então eu coloquei
50%, 60% da farinha de trigo. Isso a olho. Vamos mostrar o que sobrou aqui, olha, por enquanto. Chegou nessa parte, o que você faz? Você vai bater em velocidade 4, ou seja, velocidade média, por 1 minuto, 1 minuto e meio. Só essa mistura, antes de colocar o restante da farinha de trigo. Mas você não tem batedeira, não é? Dá para fazer no processador? Não aconselho. Dá para fazer numa batedeira daquela menor, manual? É bacana. Com aquele parafuso, tem 2 batedores que é para massa pesada, é possível fazer. Mas se você não tiver nenhum desses utensílios, digamos assim, dá para fazer também na mão, só que você vai ter que seguir a nossa receita do pão de batata. Lá a gente ensina a fazer a massa toda na mão, colocar no momento certo na bancada e rasgar a massa, etc. Tal, fica a joia do mesmo jeito. Então eu vou bater agora por 1 minuto e meio, 2 mais ou menos, e já volto. Agora o que eu faço? Eu vou continuar adicionando a farinha de trigo. Você aí vai adicionando aos poucos. Tenha cuidado em não colocar tudo de uma vez. A massa tem que absorver a farinha aos poucos para que não fique pesada. E aí eu te mostro esse ponto muito peculiar para você ter aí o sucesso da sua receita. Importante dizer que às vezes você usa um ovo maior, um ovo menor. Então o que oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos de farinha, às vezes é o tamanho do ovo. Mas na receita tem lá exatamente o tamanho que eu estou colocando aqui, certo? Então vamos lá para essa última etapa. Pronto! Olha, se você reparar, a massa, ela gruda um pouquinho, mas ela acaba tendo uma textura muito adequada, porque aquela massa muito pesada, muito dura, principalmente para panetone, você realmente vai ter uma textura que não vai ser bacana. Então estou tirando aqui com a espátula, olha. E aí a gente faz esse movimento de tirar, pronto. Aí você fala assim, mas essa massa está meio mole. Gente, quem falou para você que massa de panetone tem que ser dura? Dura que eu digo firme, nunca. Ela tem que ser uma massa tipo um algodão, olha só. Então aqui o que nós vamos fazer? Aquele movimento de girar a massa, ó, que é esse daqui, ó. Você pega essa ponta, põe aqui, aperta, pega a outra ponta, olha, e vai girando para você sovar da melhor forma possível. Um pouquinho de farinha por baixo, por cima. E panetone gostoso que vai ficar esse. Olha a textura dessa massa, olha isso, gente. Que espetáculo. Então eu vou colocando, ó, eu vou colocar todo. Tá vendo? Tá certinho. E eu já te mostro, fazendo esse mesmo movimento. Pronto. Olha aqui, gente. Tá linda. Olha. Quando a gente fala o véu, são essas bolhas que começam a aparecer. Estão reparando? Mas eu quero um pouco mais dessa massa. E eu sei que ela pode me oferecer mais textura leve e agradável. Então, nesse momento, o que eu faço? Aquela velha batida no pão, né? Ó, você faz isso. Bate assim, pega do lado. Ó, bate, pega do lado, olha aqui, ó, leva, sempre pega do lado e bate novamente. Isso a gente vai fazer. Quantas vezes você aguenta fazer? Não pense que isso é bobagem não, gente, porque vale muito a pena. Vou fazer umas 15. Quanto mais vai ter, mais macio vai ficar. Sem exageros. Já te mostro. Pronto. Acho que eu bati umas 15 e 20, viu, gente? Não contei, mas foi o suficiente para eu ter um panetone delicioso. Olha, aí você boleia, daquela forma como eu mostrei anteriormente, tá? Deixa ele para cima. Olha, vou mostrar aqui. Olha que massa, show, linda, linda. Um pote besuntado com óleo de milho. E aí você faz isso daqui. Vai colocar aqui, olha. Sempre coloca algo para aquecer, para dar um conforto na massa.
um saquinho plástico, ou de plástico ou de celofane, aqui, olha, tampa, importante, pôr num pote, cobrir, tampar e, se possível, coloca, por exemplo, como eu tenho outra massa aqui, olha, a gente faz sempre mais de uma receita, nunca a gente faz uma só. Então essa está crescida, essa eu vou pôr para cá. Vamos comer panetone a semana toda. Que bom! Quer ver como ficou? Vem comigo. Ó, tá aqui. 1 hora, 2 horas, depende muito do dia, da temperatura ambiente. Olha a nossa massa aqui, gente. Olha que espetáculo. Natal chegando, panetone bom você já tem, né? Vai fazer essa nossa receita, espero que você aproveite e goste muito. Mas além do nosso panetone, entre outras receitas de Natal que já estão disponíveis no canal, eu sugiro para você o seguinte, olha, essa apostila chamada Segredos do Natal, onde nós temos bolos de Natal, tortas geladas, doces natalinos, olha, fruit cakes. Isso para mim é uma grande relíquia, porque é um assunto que eu gosto muito, 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 de verdade verdadeira, acabando. São últimos exemplares para você ter esse caderno de receita, essa apostila, que é a número 1. Nós já estamos na número 6. Então, se você tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 11 95551 0698 e a gente te responde como você adquire os Segredos do Natal. Tá aqui, ó, uma relíquia, uma joia rara. E aqui a gente tem também outras joias raras. Quero te dar uma dica muito bacana para uva passa. A polêmica uva passa, não é? Mas panetone, ou ele é chocotone, ou ele é de frutas variadas, incluindo a uva passa. Eu vou fazer o clássico, olha, eu tenho aqui frutas cristalizadas, aqui, e a uva passa. A dica está na uva passa. Anota aí essa dica, que é o seguinte: você põe um pouco de água numa panela, no fogo, para ferver. Abriu fervura, desliga o fogo. Coloca a uva passa, tampa e deixa 15 minutos. Escorreu, escorre bem, aí você espalha numa assadeira. Essa uva passa está completamente suculenta, úmida por dentro, vai estar úmida dentro do panetone, dentro do salpicão, então é mais polêmico ainda. E muita gente não gosta. Agora, pegar a uva passa e colocar ela seca no panetone, a tendência é ficar mais seca. Então guarda essa dica de ouro para sempre. E a fruta cristalizada eu já compro prontinha também. Vou sempre, olha, empanar com um pouco de farinha, tá aqui. Se você reparar que a uva passa ainda está um pouco úmida, você aperta ela na mão assim, bem apertadinha, para tirar todo o excesso de líquido. Ó, frutas empanadas, também empano com um pouquinho de farinha de trigo, tá aqui, olha. Aqui a gente tem, deixa eu só tirar as frutas e o chocolate para cá, que eu quero te mostrar este movimento com a massa agora, olha. Não, olha para isso, gente. Fala a verdade. Rendimento dessa receita: 3 panetones de meio quilo. Ó, a massa entregou para você toda essa maciez, toda essa delicadeza. Então é com essa mesma delicadeza que você tem que tratá-la agora. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Ó. Então eu vou fazer 2 de frutas e 1 de chocotone e eu já volto. Gente, olha, eu dividi para 2 de frutas e 1 chocotone, tá? Aqui dá em média, para você ter ideia, só de massa, 500 gramas, muito aproximado. Na verdade, a massa toda, neste caso, me deu 1.515. Então, 505 para cada panetone de meio quilo. O que é uma maneira muito bacana de você rechear, para que você não tenha um lado cheio de chocolate, desses cubinhos, e o outro lado nada, nem de cubos, nem de frutas. Então você põe aqui metade, ó. Aí você faz isso, estica a massa um pouco, aqui, ó. Deixa ela esticada e coloca por cima, ó. E da mesma forma, tá aqui. Ou seja, e aí eu comprimo bem. Eu tenho cubos de chocolate por baixo e cubos de chocolate por cima.
Olha que bacana isso. E depois você vai vendo onde vai caindo, você vai colocando, espalha melhor, para que ele todo fique bem bonito. Aqui. Agora o que eu faço? Eu vou enrolando, olha, feito um rocambole, ponho para cá, tá vendo? Põe essas pontas também para o centro, esse daqui também, olha. Venho fazendo isso, para que ele fique todo por igual. Aí a gente vai dar esse movimento, olha, vou vindo um pouquinho só de farinha, bem pouco. Só de bolear e amarrar. Aí, ó, tem um perdido aqui, põe por baixo. Deixa alguns aparecendo mesmo, olha, não precisa tirar. Ele vai ficar meio queimadinho, meio sequinho, mas não tem problema, fica bom da mesma forma. Aí você faz isso aqui, ó, pega desta forma, com a palma da mão, põe ao contrário. Ó, aqui você pode até amarrar, mas já está bem amarrado, olha, não está abrindo, tá vendo? Então você faz isso, vem aqui e 1, 2, 3, foi. Tá aqui, olha, comprime, não deixa ele achatado, deixa ele com uma barriguinha no centro e eu já te mostro de frutas. Então aqui você vai fazendo o mesmo, olha só. E o que vai caindo, você vai apertando, vai distribuindo da melhor forma possível, olha, até a gente finalizar. Você divide dessa forma, mais um pouquinho aqui, mais um pouco, pronto, agora sim. E aí eu venho fazendo esse movimento aqui, olha. Parece que é fruta demais, mas não é. Depois quando a gente corta, você fala, ah, poderia até ter colocado mais. Mas eu acho que o que está na receita, gente, é o limite de frutas. Porque você se coloca demais também, aí pode pesar muito a massa e não fica legal. Eu vou fazer os dois desta mesma forma. Acabamos de colocar nas formas, olha, todos os 3 bem recheados. Agora é momento dele relaxar, dele descansar, até dobrar de volume. Forno desligado, né? Eu sempre falo brincando, mas é só para ter um ninho bem quentinho para ele ir crescendo. Aí se você tiver, olha, um plástico, você só põe por cima, não muito grosso. A hora que começar a crescer bastante, você já pode tirar. Fecha, mas não pense que acabou. Tem mais surpresa para a aula de hoje ainda. E como prometido, já vou te mostrar como é que estão nossos panetones. 2 horas eles cresceram, tá? Eu tenho aqui a receita da cobertura, olha lá. Açúcar de confeiteiro, olha, peneirado. Um pouquinho só de farinha de amêndoas. Olha, tem o açúcar por baixo também, parece muito, mas não é. E aqui eu tenho um ingrediente chamado sêmola de grano duro, que você pode colocar semolina, isso aqui não é difícil de achar. Umas gotinhas de extrato de baunilha. Se você tiver também gostar, essência de amêndoas, eu gosto muito, acho que fica também muito bom nessa receita. Mas aí ou uma ou outra. E o que vai dar ponto aqui são as claras. Na verdade não chega nem a ser uma clara, em temperatura ambiente, até a gente obter uma mistura bem cremosa. Olha, eu vou pondo aos poucos, vou pôr só mais um pouquinho e a gente vai misturando até chegar no ponto. Coloquei toda a clara, olha, mas estou achando um pouco grosso ainda, muito pesado. Então estou pondo, às vezes acontece, viu gente, de ter que precisar de mais uma colher de chá, uma colher de café de clara, para ficar um pouquinho mais maleável. Olha, isso você pode pôr em cima de bolos fermentados, em cima de outros tipos de panetone doce. Aí forma aquela crosta bem bacana. Olha, quando você joga ali, ele escorre um pouquinho, não precisa ser muito, tá vendo? Tá ótimo. Aqui nós temos um saco de confeitar com bico perlé meio centímetro, que facilita muito o trabalho da gente, não é? Ah, não tem um saco de confeitar. Então pega um saquinho plástico, corta o bico com a tesoura, redondinho se for possível,
Dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Olha, aqui. Pronto. E agora, como é que eles estão, hein? Será? Você tá aí, eu já tô aqui, ó. Dá uma olhada. Os mesmos. Olha lá. Aqui a mesma fornada. Olha isso. Então o que eu vou fazer primeiro? Vamos fazer primeiro o de frutas. Aqui, ó. Pega aqui, levanta um pouquinho, faz um caracol, ó, abrindo dessa forma. Mas aí tem um segredinho para esse panetone. Como ele está bem alto já, olha, eu não vou fazer mais uma volta chegando aqui. Por quê? Porque aí ele corre o risco de babar muito aqui, escorre, fica feio. Eu realmente não gosto quando ele escorre pela lateral da forma. Acho que fica muito deselegante, não é? O de chocolate, mesma coisa. Olha lá, aqui. Foi. Vamos esticar mais um pouquinho. Ó, dá certinho, embora eu tenha mais um pouco ali na tigela. Olha isso. Gente, isso aqui é dica de ouro, é aula presente para vocês, para você fazer para a família ou para ganhar seu dinheirinho e guardar essa receita para sempre, não é? Olha quanta coisa boa lá do Norte a Norte você tem aí em mãos até hoje, não é mesmo? Para identificar melhor, o que eu faço? Eu tenho aqui o nibs de cacau, então eu venho aqui e eu só dou uma salpicada, ó, para identificar que é o nosso chocotone delicioso. Aqui. Você não tem esse daqui. Pica um pouquinho de chocolate, bem picadinho, põe aqui, tá tudo certo. É só para identificar e para dar um charme a mais. Nos panetones de frutas, por que não, né? Olha, se você tiver umas amêndoas laminadas, se você tiver um pouquinho de castanha do Pará, você pode substituir também, não precisa ser só amêndoa, né? Não tem que comprar amêndoa só por causa disso. Se já tiver, usa. Se for fazer bastante encomenda, ganhar um bom dinheiro, aí, aí as amêndoas já se pagam, né? Aí você compra na zona cerealista lá um pouquinho, compra 200 gramas, tá bom demais, é só para dar o charme, só para o seu cliente ficar muito feliz. E a essa altura, o forno, o meu e o seu deve estar já pré-aquecido, então no seu forno comum, 170, 180 graus, como eu digo sempre, cada um conhece o seu forno. Esse panetone, por ele ter uma concentração muito grande de massa, a gente tem que ter um certo cuidado para ele não dourar rápido, não é? Ficar cru por dentro e acaba não assando e você acaba perdendo a fornada. Esse forno aqui, olha, que é um mini conve, eu asso a 160 graus e já está pré-aquecido. Então vamos colocar, olha lá, os bonitões indo para o forno, mais ou menos 25, 30 minutos e eu volto para te mostrar o momento correto deles saírem do forno. Até já. Olha lá, moçada. Olha. Vamos ver de cima, será que dá? Essa câmera maravilhosa. Vamos ver se dá para pegar de cima. Gente, olha o efeito que traz para nós no panetone, essa cobertura simples de tudo, mas tão bem colocada, tão bem programada, digamos, com os ingredientes, né, de uma forma tão perfeita. Então foram mais ou menos uns 35 minutos, mas é o que eu digo, a coloração é essa, você tem que ter aí o equilíbrio do seu forno. Agora, é uma coisa bastante importante, eu normalmente não deixo ele na assadeira, porque a assadeira está muito quente, capaz que ele fique mais escuro por baixo. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma espátula grande aqui, que eu comprei uma vez faz tempo, e eu uso muito, olha só, bem largona. Então eu faço isso, olha, eu coloco delicadamente, se você pegar aqui e forçar, capaz que você dobre o panetone, ele pode desmoronar, digamos. Sabe assim? Ele vai ficando amassado, aí não é legal. E aqui ele vai ficar agora até esfriar.
Para você ter ideia, as pessoas que compram cursos nossos, aqui a gente tem vários cursos, né, cursos digitais, e a gente tem um curso de panetone. Então você comprou, claro que eu não ia trazer a mesma receita que você pagou por ela. Mas se você também tiver interesse nessa apostila só de panetones, eu vou dar uma lida aqui no que nós temos. Aí a gente tem, olha, o panetone italiano com uma fermentação natural, só que um pouco simplificada, feita à base de biga italiana. Aí a gente tem também o panetone Kuchen, que é um bolo alemão com ar de panetone, o Stollentone de frutas e chocolate e o Bombotone, esse é um chocotone cortado, intercalado com uma trufa maravilhosa. Isso vira um bombom que você banha no chocolate e faz o maior sucesso. Esta aula tem 8 fotos e nada menos do que 10 vídeos. Ou seja, de todos esses panetones, você tem o vídeo de cada um em detalhes. Então, se você tiver interesse em adquirir esse curso, fale conosco lá pelo mesmo número que eu falei anteriormente do WhatsApp, 11 95551 0698. E é claro que eu não vou deixar você com vontade de ver o corte desse panetone, não é mesmo? Então eu só vou deixar ele esfriar um pouquinho e eu faço questão de te mostrar o corte de cada um deles, ou de um e de outro, ou de um só, não importa. E já me desculpando por a gente ter um vídeo um pouco mais longo, mas um panetone desse, com essa qualidade, com esses cuidados todos, não deveria e não poderia ser diferente. É para você, só para você, que dá valor ao nosso trabalho. Até já. Gente, e aqui estão nossos panetones, olha só, completamente artesanal, feito de uma forma simples, fácil e com esse resultado muito bacana. Vamos ver como é que tá esse primeiro? Ai, meu Deus do céu. Que coisa, não é? Olha, eu vou só lascar ele primeiro, ó, vem comigo, aqui, ó, olha para isso, gente, você aguenta? Minha nossa, óleo de frutas. Olha, se não é possível, com todo esse carinho que eu tenho por você, te trazer um panetone com essa textura rendada. Quer ver? Você está morrendo de vontade, né? Eu sei. Mas eu sei que você vai fazer o seu também muito em breve. Olha lá. Gente, é brincadeira. Muito macio, muito rendado, não é doce demais para você, assim como eu, que não gosta tudo melado, muito açúcar, embora o açúcar também incomoda um pouco a fermentação, se coloca demais. A quantidade de frutas eu acho que é adequada também, se você quiser pôr um pouco mais, mas eu não vi essa necessidade. Então eu desejo que vocês façam muito esse panetone, como eu já disse, e que venham as nossas próximas receitas, como sempre. Já fizeram o café e agora a gente vai fazer a festa do panetone, porque o nosso Natal é sempre antecipado, né? A gente comemora com a equipe em todas as aulas de Natal que a gente está trazendo, todo mundo prova e é uma festa a cada gravação. Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima receita, que vem coisa boa aí. Tchau!